Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já pronto para responder algumas perguntas básicas na vida cristã e chegar até um nível de satisfação nas respostas. Respostas que satisfazem. Iniciamos esse estudo novo nesse mês de janeiro de 2023. E estamos olhando perguntas que a gente precisa esclarecer para a nossa vida espiritual ficar bem saudável. Até agora temos respondido essas perguntas. O que é a vida cristã? É uma pessoa chamada Jesus Cristo. Onde está a vida cristã? Vive em cada discípulo de Jesus Cristo. O que é o alvo da vida cristã? Glorificar a Deus fazendo o amor contínuo como Jesus fez. Como funciona a vida cristã? Funciona como DNA, um fruto do novo nascimento. E hoje a pergunta que a gente vai tentar chegar a ter uma resposta que satisfaz: o que faz a vida cristã funcionar plenamente, corretamente em nós? O que é que pode manter a vida cristã em ação? Essas respostas, para mim, eu tento simplificar. Eu tento simplificar porque a verdade simplifica nossa vida. A coisa que complica a nossa vida é dúvidas e debates e brigas. Mas quando chegamos perante Jesus e a gente vê Ele em ação, você vê que Ele estava descansando, porque Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Então Ele quer que a gente também viva nesse descanso. Você lembra que disse Jesus que a gente deveria entrar no jugo com Ele, pertinho ao lado dele, para aprender o que é descansar. E sem respostas que podem nos acalmar e nos inspirar, a gente fica na dúvida, com a mente dividida, que é um inimigo da espiritualidade. Temos que focar mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Então, a pergunta de hoje é: o que faz a vida cristã funcionar e se manter na vida de cada discípulo? Em termos mais básicos possíveis, a vida cristã é mantida porque é uma vida eterna. Então, nosso papel não é manter a vida cristã funcionando. Não é nosso papel apoiar a vida cristã. Não é nossa responsabilidade fazer o cristianismo funcionar. O que é nossa responsabilidade? O que é nosso papel nessa questão de viver a vida cristã? Lembrando, e temos que lembrar que Jesus é a vida cristã inteira que viveremos hoje. O que é o nosso papel? Como é que a gente coopera? A palavra básica que expressa a ideia de como é que a gente coopera com a vida cristã é a palavra fé. Fé. A Bíblia fala claramente: o justo, a pessoa que ama como Deus ama, que ama na hora certa, na maneira certa, na duração de tempo certo. O justo, aquela pessoa que vive a vontade de Deus no mundo, ela faz isso vivendo pela fé. Mas para mim, uma palavra que me ajuda a compreender o meu papel nessa cooperação que eu preciso ter hoje com a vida cristã, que é Cristo em mim, a esperança da glória, eu gosto muito da palavra
receptividade. Receptividade. Eu moro num prédio aqui em São José dos Campos, no 7º andar, um prédio que foi construído nos anos 80. Gosto muito desse prédio. Fica num bairro muito, muito bom aqui em São José dos Campos. E onde eu estou olhando agora pela janela, lá fora, eu vejo árvores. E essas árvores, muitas dessas árvores aqui ao redor do nosso prédio, que tem 9 andares e 3 torres, é uma coisa bem interessante. Cada vez que eu vejo pela janela as árvores, eu vejo árvores que estão recebendo a vida que começou naquelas árvores muitos anos atrás. Atrás de mim não é um acidente que ainda tem as orquídeas, porque é um símbolo do papel dessa planta, orquídea. Ela está recebendo bem. Como é que eu sei que ela está recebendo bem? Porque eu vejo a beleza das flores. Agora, eventualmente, essas flores vão parar de manifestar tanta beleza, eles vão descansar e depois eles vão voltar a dar fruto. Agora, como é que a vida cristã continua aqui no mundo? Em nós e através de nós. Como Jesus estava no mundo, agora nós estamos no mundo e a presença dele em nós, pelo Espírito de Cristo, permite que a gente mantenha uma manifestação da presença de Cristo aqui neste mundo, uma manifestação frutífera. O que me mudou muitos anos atrás, foi João 15, versículo 1 a 8, onde eu consegui entender meu papel nesse processo da vida cristã se manifestar de uma forma frutífera. Ouçam essas palavras de Jesus faladas logo antes da sua crucificação. Ele disse para seus discípulos: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E ouçam essas palavras: pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado. Como é que funciona a vida cristã agora no mundo? Pela receptividade. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Da mesma forma que Deus enviou Jesus para manifestar sua glória, agora Jesus completou a obra perfeita e vimos a sua glória cheio de graça e verdade. Mas Jesus mesmo disse: as obras não são minhas, as obras vêm do meu Pai. As palavras não são minhas, vêm do meu Pai. As obras, as palavras, a vida de Cristo era uma manifestação da cooperação íntima entre o Pai e o Filho. Agora, nessa metáfora de João 15, Jesus disse: nosso papel nessa manifestação da existência da perfeição de Deus, que é o amor contínuo, esse fruto do Espírito, essa manifestação acontece
porque agora Cristo habita em nós através do seu Espírito. Cristo em nós, a esperança da glória. Aí podemos falar como Paulo disse, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A gente pode ouvir Jesus dizendo em Mateus capítulo 6, buscar primeiro o reino de Deus. Isso é aquela vida cristã que existiu eternamente e se fez carne e habitou entre nós. O verbo, o logos, a origem de tudo que se vê. Então, quando a gente entende que nosso papel nesse plano de Deus é declarar que eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Graça é um favor que a gente não merece. É uma capacidade que a gente não pode gerar, nem manter. Mas, se vivermos pela fé, momento a momento, a gente consegue externar ou manifestar o fruto do Espírito, que é o amor contínuo e o amor puro. A Bíblia também diz para nós, Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, nosso papel não é manter a vida cristã, mas viver Jesus. Permanecer em Jesus. Essa palavra permanecer significa enraizado continuamente, significa conectado com a fonte do amor que Deus quer ver chegando no meu bairro, no seu prédio, no meu prédio. Eu preciso me ver nesse relacionamento com a vida cristã, que é Cristo. Meu relacionamento não é melhorar o que Ele é, não é manter o que Ele é, mas receber bem. Durante muitos anos eu tenho ajudado muitas pessoas a compreender a vida cristã, alterando algumas palavras. É muito claro, em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo diz assim, que existem três coisas, fé, esperança e amor. Mas eu percebi na minha vida e na vida das pessoas que eu estava tentando discipular, que às vezes uma palavra cansa um pouco de nos inspirar. Não porque a palavra é fraca, mas porque a gente usou a palavra tanto que a gente perdeu um pouco de foco naquilo que a palavra está dizendo. Então eu falo para a pessoa, em vez de você falar fé, esperança e amor, fala receber, se alegrar e repartir. Receber, fé, se alegrar, esperança e repartir. Amar. Esse é o nosso relacionamento. E isso faz em nós e permite em nós uma manifestação dessa vida cristã que ainda vive aqui neste mundo. Existem no nosso mundo mais de 2 bilhões de pessoas que alegam ser crentes em Cristo Jesus. Eles falam que acreditam em Jesus. Agora, imagine o poder se cada um de nós, a gente vivesse na receptividade. Agora, o alvo da receptividade não é somente a gente se alegrar, mas é receber, se alegrar e repartir. E esse repartir, o amor, é o que Deus quer de mim e de todos nós que temos Cristo. Ele deixou esse sistema funcionando. Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva.
Eu acho tão interessante que em João capítulo 1, no Evangelho segundo João, a Bíblia fala que Jesus veio para os céus, seu povo, mas eles não o receberam. Olha a palavra, receberam. Mas aqueles que o receberam, ele deu para essas pessoas o poder e o direito de serem chamados filhos de Deus. Está vendo como receber? Receber. Essa pergunta, o que faz a vida cristã se manifestar através da minha vida? É receptividade. Em Hebreus capítulo 11, a Bíblia fala que para ter fé nós temos que crer que Deus é e Deus é generoso. Todo dia, na hora de eu acordar, na hora que você acorda também, você precisa entrar no modo receber. Mãos vazias. Receber. Receber. Depois se alegrar. Porque Deus é e Deus é generoso. Ele manifestou isso em Cristo. E esse Cristo habita em você. E agora eu tenho uma oportunidade, como essas lindas orquídeas atrás de mim, de externar uma linda manifestação da existência do amor de Deus. E eu represento Jesus permanecendo nele como um ramo permanece na videira. Isso é muito simples, não é complicado, mas funciona de uma forma um dia de cada vez. Então, meu papel é ser justo, amar quem eu preciso amar na hora certa, na maneira certa, na duração de tempo certo e do método certo. Isso é meu papel no mundo e seu papel também. Então, como é que eu vou fazer isso? Recebendo, me alegrando e repartindo. E tudo começa na receptividade. Na receptividade. O apóstolo Paulo disse em Romanos 14 que o que não nasce na fé é pecado. Então, a única maneira de eu ser justo não é eu decidir ser justo, mas Deus me permitir ser justo através da presença de Cristo em mim. Aí sim, eu vou falar no fim do dia, não fui eu, mas foi a graça de Deus que eu recebi para esse dia. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente vai responder mais uma pergunta. E como sempre, você vai ter que levar essas perguntas para Deus, avaliar elas na luz das Escrituras, mas também na luz de Cristo. E ouvindo um sim de Jesus, que é assim mesmo, que essa resposta me dá uma satisfação que nasceu em Deus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, viva de uma receptividade pura hoje. Deus te abençoe.